Vinícius Andrade já tá por aqui pra gente falar do Atlético. Vini, boa tarde pra você. Qual o seu destaque inicial do Galo hoje, Vini? Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sempre um prazer. O Atlético finalizando a preparação para enfrentar o Corinthians. Ainda vai ter um treino amanhã, mas hoje o Atlético treinaria pela manhã, mas teve uma mudança, né? Mudança de horário. O Atlético treinou à tarde, acabou agora há pouco. O treino realizado na cidade do Galo. E já atualizando aqui, o Everson não treinou normalmente com o grupo, então será desfalque para domingo. O Galo que tá nessa preparação, o jogo contra o Corinthians, promessa de casa cheia, mais de 40 mil torcedores garantidos na Arena MRV, domingão, 7h da noite, jogo esse pela primeira rodada do retorno, né? A 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético buscando arrancar de vez na competição nacional. E pra gente já fazer um desenho desse time, já tentando montar uma escalação do Atlético pra domingo, porque é o seguinte, o Milito não perdeu ninguém em relação ao jogo contra o Vasco. O time teve uma boa atuação, mas é quase certo que o time vai ter mudanças, por quê? Porque o Arana volta. E se o Arana volta, alguém vai ter que sair do time. Então, já vou passar aqui uma provável escalação, Rafa, pra você discutir aí com os nossos companheiros. A gente pode imaginar um Atlético com Matheus Mendes, já que o Everson continua fora. E a primeira dúvida já é logo ali no setor defensivo pelo lado direito. Saravia, Bruno Fux ou Lianco. Esses três disputam uma vaga. No miolo de zaga, Batalha, Alonso como o zagueiro mais pela esquerda e o Arana de volta ao time como o lateral. E aí no meio de campo, outra dúvida. O Otávio, tô colocando ele como certeza. A dúvida seria Fausto Vera, que estreou contra o Vasco, ou o Alan Franco, que vem sendo titular do Milito, mas agora a disputa ficou mais acirrada. E no quarteto, aí eu não vou mexer não, tá? Eu acho que o Milito não mexe também. Mexe, não. Gustavo Scarpa, Bernard, Paulinho e Hulk. Então as dúvidas são: quem será o zagueiro pela direita? Saravia, Fux ou Lianco? E no meio de campo, Fausto Vera ou Alan Franco? E aí, Lélio Gustavo, se arrisca? Não, o Arana tem que voltar, né? Mas complicado aí. Bom, eu talvez utilizaria o time aí tendo o Matheus Mendes, né? Óbvio, no gol. Como o Vinícius já falou que o Everson é sem chance mesmo. E aí, Saravia, pode ser o Fux, dá um descanso aí pro Batalha, Júnior Alonso e Arana, e o meio de campo é esse mesmo: Otávio, Fausto Vera, Scarpa, Bernard, Hulk e Paulinho lá na frente. É isso aí, ó. E aí, Breno Galante, boa tarde pra você. Que você imagina, como você projeta esse time do Galo pro jogo de domingo contra o Corinthians, hein? Boa tarde, Rafa, boa tarde, turma aí do estúdio, a turma de casa. É uma dúvida boa, né? Que bom que agora o Milito tem dúvidas boas, né? Tem uma dificuldade do lado positivo para montar o time do Atlético, né? Que até um tempo atrás a gente estava aqui pedindo, pelo amor de Deus, para arrumar jogador para montar esse time, né? E agora ele tem algumas situações que são interessantes, né? Do meu ponto de vista, ele vai com o Matheus Mendes, o Fux, Batalha, Alonso e Arana. Eu acho que o Fux tem feito um bom campeonato, tá num grande momento. Como ele deixou o Saravia no banco no último jogo, eu acho que a coisa poderia continuar dessa forma. Claro que a gente não vai aqui adivinhar o pensamento do Milito, mas eu vou muito pela condição do Fux, que tem feito um bom campeonato. E no meio, Otávio e Fausto Vera, eu acho que o Alan Franco vai perder essa posição, porque o Fausto Vera é o homem de confiança dele, né? Já chegou jogando, já mostrou o seu cartão de visita, fez ali o feijãozinho com arroz, foi bem. Eu não acredito que ele vai mudar isso. E na frente, esse quarteto, ele é imexível, né? A gente só espera que eles começam a dar aquela liga que o torcedor tá esperando e quem sabe, né? Começar esse segundo turno, como terminou o segundo turno do ano passado, naquela crescente, né? Ganhando todos os jogos. Então, expectativa muito boa para esse jogo de domingo, viu, Rafa? É isso, Dimar Oliveira, o Atlético contra o Corinthians. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um tema interessante, sobre as mudanças no elenco, né? A diferença do Galo, do elenco que disputou esse jogo de ida lá no turno. Aliás, um empate em que tivemos o Batalha expulso ainda no primeiro tempo. Isso. O Galo mesmo com a menos não jogou tão mal assim.
Mas o que você espera desse jogo do Galo? Você tá na transmissão domingo também, né? Tô na transmissão domingo. Dimara trabalhando dobrado nas férias de Dandan Seabra. Aqui, eu também acho que ele continua sem o Saravia. Ele vai de Fux, Bataglia e tudo mais, e acho que é o Alan Franco também que perde a posição, é o Otávio Fausto Vera. Ele não vai mexer naquele contexto que ele fez dentro de casa, deu muito certo, né? O Atlético é aquele. Né? Óbvio, com a volta do Arana aí, mas o Atlético é aquilo que ele deseja do Atlético como o time titular, e não tem nem por que ficar mexendo desse tanto, mesmo que ele fale, né, não, depende do adversário e tal, se ele fizer alguma mudança no segundo tempo, como ele vem fazendo, acho que não tem muito mistério, é isso mesmo, ele não vai inventar nada dessa vez, ele conseguiu achar a melhor forma, ele mesmo falou isso várias vezes no vestiário. Depois, né, não é nem no vestiário, na sala de coletivas, depois que acabou o jogo, e acho que não vai mudar nesse sentido. Até porque, né, com esses jogadores, ele tem aí muito daquela questão da inteligência de jogo, da visão de jogo, então ele pode inverter, ele faz esses 4 circularem ali pra lá e pra cá, né, de um jeito em que a marcação adversária é difícil de chegar, da mesma forma ele tem essa característica de um meio que marca mais, né, e dificulta a passagem ali pro setor defensivo efetivamente, né, pra zaga e tudo mais, e ele libera o Arana, como a gente sabe, que também dá uma força ali de chegada ofensiva, continua chegando com muita gente, então acho que não tem muito mistério, é isso aí, e não acredito que dessa vez ele vai vir com alguma surpresa pra gente, aí ele vem cheio de surpresa, mas a princípio eu não acredito. O Milito, ele é uma verdadeira caixinha de surpresas. Aí você pega Vini? o time e fica assim, meu Deus, o que é isso? Agora quem vai por onde? Né? Vou achar que aí você tem que explicar pra quem tá ouvindo a gente, ouvindo, né? Além do que vai acontecer, como que vai jogar, porque o homem mexe em tudo mesmo. É isso aí. O Rafa, ontem o Corinthians jogou, né? O Corinthians empatou com o Grêmio, então certamente Milito e sua comissão técnica ficaram atentos a essa partida. O Corinthians chega mais desgastado, porque o Atlético não teve jogo nesse meio de semana. E o jogo do Corinthians com bastante polêmica de arbitragem, né? Arbitragem muito criticada pelo Grêmio, com pênalti polêmico. Depois a gente vai falar mais sobre a arbitragem, mas vamos seguir nessa toada ainda aí de Atlético e Corinthians pra domingo. Agora, só um detalhe, né? O Lélio Gustavo, a gente tava comentando em off também, né, Lelão? Que qualidade tem esse Garro, jogador argentino do Corinthians, que era do Tajeres de Córdoba. O cara deu um tapa no gol de empate do Corinthians, o Marquezinho, coitado, pulou, se esticou todo, mas não encontrou absolutamente nada, portanto, o olho nele, né, Lelão? Ah, com certeza, é um canhoto muito habilidoso, fez esse golaço aí, foi ele quem cobrou a falta no lance que originou o pênalti, entre aspas, aí para o Corinthians, né? Que foi convertido pelo Yuri Alberto, mas não é aquele Corinthians que a gente viu jogando contra o Cruzeiro há algumas semanas. É um time já diferente, treinado pelo Ramon Dias, e ontem, por exemplo, não jogou o Alex Santana. Nem sei se ele vai voltar no jogo aqui em Belo Horizonte, mas todo cuidado é pouco, o time tá competindo diferente, né? Foi um jogo ontem muito duro contra o Grêmio, que no segundo tempo chegou a estar melhor do que o Corinthians, mas olho aí nesse camisa 10 corintiano. É bom de bola o rapaz. Bom, vamos falar também sobre as diferenças entre o time daquela primeira rodada do Brasileirão e esse elenco que o Milito tem à disposição hoje. A gente tem uma matéria também, né, Vini, que tá lá no portal de O Tempo Esportes, para fazer um comparativo entre essas equipes, né? Isso, o primeiro jogo foi a estreia, né, no Campeonato Brasileiro, no dia 14 de abril, vocês já disseram, o empate entre Atlético e Corinthians, e o Galo foi a campo naquela oportunidade com Everson, Maurício Lemos. Olha só, o Lemos já nem faz mais parte dos planos. Batalha, que atuou como zagueiro nesse jogo, já iniciava ali a trajetória dele como zagueiro, acabou sendo expulso. E Gemerson, que não faz mais parte do elenco, que está no Grêmio, e Saravia, Otávio, Zaratio, Igor Gomes e Arana
Paulinho e Hulk. Esse foi o Atlético da rodada de estreia no Campeonato Brasileiro. O Corinthians, naquele jogo foi com Cássio, hoje está no Cruzeiro. Fagner, que tá sendo reserva lá no Corinthians. Félix Torres, Gustavo Henrique, Hugo, Ranielli. Olha quem tava no meio de campo. Fausto Vera. Olha, que legal. Amanhã. Mudou de lado. Amanhã não, domingo. Ángel Romero, esse continua. Garro, vocês disseram bem, né? Um dos destaques do Corinthians. Wesley e no comando de ataque, Yuri Alberto, o Corinthians que foi treinado por Antônio Oliveira, já não é mais também o treinador corintiano. Algumas mudanças, hein, Rafa? Ô, Breno Galante, analisando esses times aí, né, que o Vini trouxe nesse comparativo, dá pra falar que o elenco do Galo hoje e o time é muito melhor, é infinitamente melhor em termos de peças, jogadores com os reforços do que esse que entrou em campo contra o Corinthians na primeira rodada? Ou é exagero, hein, Breno? Ô, Rafa, eu não acho que é exagero, não. Se a gente for analisar aqui, nesse jogo contra o Corinthians, o Scarpa nessa época era banco do Atlético, né? Hoje ele é uma peça fundamental do Atlético. Esse jogo contra o Corinthians foi o 5º jogo do Milito. Ele vinha de 3 vitórias e um empate e ainda estava acertando o time do Atlético, conhecendo os jogadores. Nós estamos falando da zaga aí com Gemerson, Sará e Lemos, né? Jogadores que não estão mais aqui, aí agora você tem uma zaga com muito mais consistência. O Fux e o Alonso com batalha por ali estão dando outra cara pro Atlético. Eu acho que o Atlético de lá pra cá cresceu muito. O time teve uma consistência tática, entendeu mais o que o Milito quer. Claro que teve essa fase dos desfalques, que foi complicado e o torcedor fica aí chateado com a queda de desempenho, mas quando a gente olha agora, um quarteto como esse que a gente falou que é imexível aí, com Bernard, Scarpa, Paulinho e Hulk, é muita qualidade. Vale lembrar que nesse jogo contra o Corinthians, mesmo com um jogador a menos, o Atlético ainda se impôs, teve chance de ganhar o jogo e o Romero deu muito trabalho pro Atlético nesse jogo, nesse primeiro jogo lá. Me lembro que o Atlético teve uma dificuldade de marcação com ele. Eu acho que agora a coisa vai ser diferente. O Corinthians também deu até uma melhorada, acertou o time. Ontem a gente viu, né, um time mais aguerrido do que a gente estava vendo nos últimos jogos. E um detalhe, né? Ontem, um cartão amarelo pro Corinthians e pro Kaká, né? Que tava pendurado. Então eu acho que é um baita desfalques para eles não terem o Kaká na zaga. Tomara que o Atlético, né, consiga tirar proveito disso, Rafa. Kaká, que ontem eu tava acompanhando a transmissão lá na Globo CBN de São Paulo e o Oscar Ulisses, ele chamou o Kaká de o falastrão. Falou. Por conta daquele negócio, aquele episódio lá na zona mista, né? Mas tá errado? Ué, o cara procurou pra cabeça dele. Eu falei que ele vai ter que jogar muito. Porque a imprensa paulista é implacável. A turma não perdoa lá não, né, Di? Não perdoa e falou, meu filho, tá falado. E foi interessante, né? Falou num dia que tinha ganho, né? Não tinha necessidade nenhuma, é a total falta do... Pra que você fez isso, né? E aí às vezes até você fala assim, é a assessoria, coitado da assessoria, nem sabia que esse maluco tava indo lá e dá... Não, tem um menino da assessoria do Corinthians que tá do lado dele, que já olha e fala, meu Deus, não vai prestar. Aí quando ele fala, ele já tenta assim, falou. Mas ele continuou firme ali, porque não foi só ali, né? Essa que a gente vê, né? Ele continua, ele anda mais um pouco, repete de novo, quer dizer, então ele procurou também, né? Agora aguenta. Agora, é legal, né? Quando a gente olha o time que começou o campeonato e depois você vê como que as coisas vão mudando, né? Nesse jogo aí, o Milito ainda não tinha uma definição de time, né? Tava começando praticamente o trabalho e ele veio até pra estreia mesmo, né? Enfim, e depois o Mineiro, obviamente. Mas estou dizendo assim. Assumiu o Atlético na final do Campeonato Mineiro. Na final do Mineiro, enfim. E aí todo mundo disse: meu Deus, como é que vai ser esse brasileiro e tal. E aí ele começa e os times como que vão mudando, né, do decorrer, seja na dificuldade, ou seja, porque os caras têm proposta, não sei o que, muda demais, né? Por isso que a gente fala, turno, gente, tem que pontuar muito, porque no retorno as coisas mudam demais. Né? Em termos até de escalação, olha a diferença de aqui. Técnica mesmo, né? Quantas peças a gente citou aqui que são diferentes. Ô Vini, tem um outro detalhe legal, que o Galo vai entrar com um pet em homenagem aos 11 anos da conquista da Libertadores na camisa de jogo contra o Corinthians, né? Tem a nossa matéria também explicando aí como, tem até a foto de como vai ser esse pet aí. É importante lembrar sempre a conquista, a glória eterna alcançada pelo Galo lá em 2013, né? Sem dúvidas, Rafa. O Atlético
Atlético que tem utilizado, né, dessa estratégia de usar patches especiais em cada jogo. Na partida passada foi um patch especial em relação aos Jogos Olímpicos. E estes 11 anos da conquista atleticana, a gente falou bastante essa semana daquele elenco campeão. Um jogador estará em campo, né, que é o Bernard. Então, boas lembranças para o torcedor. Uma outra situação, Rafa, o Atlético faz uma campanha modesta pelas pretensões até aqui no Campeonato Brasileiro. E aí o SofaScore, aquela plataforma de estatísticas, eles apresentaram alguns números nesse fechamento do primeiro turno. O Atlético patinou bastante, né, nesse primeiro turno, mas em um quesito o Atlético lidera, viu? Não sei se representa muita coisa, mas só para informação, o Atlético é a equipe que teve maior posse de bola nesse primeiro turno, viu? 58,5%, a média de posse de bola por partida. Faz parte de uma das ideias de jogo do Milito. Ele disse na sua apresentação que gostaria de dominar os adversários tendo a posse de bola. Pelo menos nesse aspecto, assim, o Atlético foi fiel às ideias do Milito, mesmo com o primeiro turno bem abaixo do Galo. Pois é, né? A questão de desfalques, o desempenho ali comprometido por conta de alguns fatores externos. Fato é que o Atlético tem um segundo turno para tentar se recuperar. E lembrando, né, Lélio Gustavo, do ano passado, que o Atlético estava distante da liderança e em determinado momento, melhor dizendo, chegou a brigar pela liderança do brasileiro, né? Aí muito em virtude da incompetência do Botafogo também, né? E é claro, o Atlético fez um segundo turno onde ele teve a melhor campanha, se eu não estiver enganado, com 38 pontos. Neste primeiro turno, por exemplo, com os 2 jogos que ele tem por fazer, ele conseguiria uma pontuação de 31. Quer dizer, o Atlético vai fazer de novo aí, é o que o torcedor espera, sem jogar a toalha antecipadamente, que se recupere no retorno do Campeonato Brasileiro, o que várias vezes já aconteceu na história do Galo dentro do Campeonato Brasileiro. Bom, em instantes a gente vai tentar ouvir o Guilherme Arana aqui no Tempo Esportes, lembrando que o Arana é mais um daqueles, né, que se adequa à tal da lei do ex, né? Lei do ex, que o Glaucio Castro odeia esse termo, nosso colega aqui da redação de Tempo Esportes. Mas que acontece. Acontece. Essa não falha nunca, né? Essa não falha nunca. Não. Vini, Fala, Breno. Não, é só para poder, você falou sobre essa questão dos desfalques, né? Eu queria só levantar um ponto aqui, que ontem eu tava vendo e me chamou muita atenção, né? O Milito fez 27 jogos no comando do Atlético no Campeonato Brasileiro. Desses 27, 11 jogos ele jogou com o time desfalcado, por conta da Copa América e das lesões. E aí a gente vê como o desempenho do Atlético, ele cai nessa questão. Quando ele joga com os desfalques, ele faz um aproveitamento de 45%. Quando ele joga com o time completo, ele faz um aproveitamento de 66%. Né? Esse completo ainda não inclui Bernard, Alonso, o Vera e o Lianco. Então a expectativa, ela é muito boa para esse segundo turno, né? Que ele cresça mais, porque além de tudo, além de ter o time completo, ele tem os reforços, né? Então eu acho que o que o Lélio disse aí, a gente pode esperar um segundo turno com o Atlético produzindo muito mais, e sim, os desfalques deu um peso danado pro Milito nesse primeiro turno, Rafa. Bom, tava vendo aqui, Breno Galante, ouvintes e colegas, também no departamento de matemática da UFMG, como tá a questão do desempenho como mandante no Brasileiro. O Galo já tem 13 jogos em casa, né, quer dizer, 13 pontos ganhos em 9 jogos disputados, tá? 3 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, sendo que 2 derrotas foram, assim, 2 tamancadas, né? 2 tamancadas, uma pro Flamengo e outra pro Palmeiras, né? Então, assim, o número relativamente alto de empates também, 4 empates. Aí você bota na ponta do lápis, você se lembra, de Mara, de Criciúma, Bahia, Atlético Goianiense, e qual foi o outro? Empate do Galo em casa? Criciúma, Bahia, Atlético Goianiense e Fortaleza. Boa, Breno. Fortaleza. Só 48,15% de aproveitamento do Galo como mandante neste ano. E é o que fez a diferença, Rafa, porque como visitante, o Atlético tem 50% de aproveitamento, é o 4º melhor aproveitamento do campeonato. Chegou a ter 60% de aproveitamento fora de casa, né, em relação ao que ele tinha dentro de casa. Isso quando tava naquela confusão
questão lá de suspensão, Copa América e tudo mais. E aí assusta, porque faz diferença, e muita diferença, você ter a pontuação dentro de casa. Né, você deixar de escapar esses pontos quando você está diante da sua torcida. E mais, né? A maioria desses jogos todos com público muito alto. Né, com a torcida presente, com a torcida na Arena MRV. Então, assim, a forma como o Atlético jogou, né, os problemas que o Atlético teve apareceram muito nesses jogos dentro de casa. Talvez até por uma cobrança maior e por tudo que aconteceu. Mas eu relaciono diretamente isso à questão dos problemas que o Atlético teve para escalar a equipe. Eu acho que essa fase do Atlético, da Copa América, das contusões, essa fase foi assim, aquela do desequilíbrio total, onde ninguém espera que a coisa seja da forma como foi, e acabou acontecendo, né? E agora o Atlético tem que correr para mudar isso. Mas foi a fase e o Atlético acabou perdendo pontos que ninguém imaginava dentro de casa. E o pior não é perder ponto dentro de casa, só, né? O pior é para quem foi, né? Que é quem vai pesar muito na balança aí do que pode ser para cima ou para baixo no campeonato. Sob uma ótica mais otimista, o Atlético venceu as 2 últimas em casa. Exatamente. Mudou, contra né? adversários que chegaram embalados. Aí já São Paulo estava bem. O Atlético venceu, o Vasco também vinha numa boa sequência, o Atlético venceu. Não é coincidência, o time já estava bem mais encorpado nesses jogos. Com certeza. Bom, temos aqui a sonora do Guilherme Arana, ele que foi um entrevistado do dia na Cidade do Galo. Ele fala nesse primeiro momento sobre o quê, hein, Vini? Ele fala sobre o que o Atlético representa, né, pra carreira dele, nessa passagem do Arana que já entrou aí pra muitos como um dos ídolos do clube. Ele fala também como o Atlético é importante na vida dele. Sempre coloco o Atlético, né, em primeiro lugar. Eu acho que foi um clube onde eu estava desacreditado e foi lá, me buscou, né, e me acolheu super bem. É um clube onde, graças a Deus, estão fazendo uma bonita história, né, e espero ainda mais entrar para essa prateleira de ídolos que o clube tem. Então, é um clube que eu tenho uma imensa gratidão, um respeito enorme. Até mesmo quando eu vinha jogar contra, né? Sabia das dificuldades que era jogar contra o Atlético aqui. Enfrentar o Atlético contra a massa, né? Sempre foi muito difícil. E estando ao meu favor agora, como eu falei, é gratidão mesmo, né? Eu acho que falta palavras, né? Para agradecer por todo o carinho, por todo o cuidado que tem, não só comigo, com a minha família também, nos acolheram super bem, com os meus filhos. Então é isso, né? Eu acho que eu me sinto em casa, apesar de ser de São Paulo. Já faz 4 anos que eu estou aqui, comprei uma casa aqui, né? Então, super bem ambientado, muito feliz com tudo que eu vivencio e que eu vivenciei aqui nesse clube. E espero escrever cada vez mais capítulos dentro dessa história. Tá aí o Guilherme Arana, que já foi do Corinthians, hoje dizendo que se identifica pra caramba e que gosta do Galo, e a gente percebe isso também, porque o Arana é um cara que por negligência a gente nunca pode falar, né, que teve uma atuação dele que ele não se entregou e tudo mais. Talvez naquele momento, voltando da lesão gravíssima que ele teve, não entrou com tanta raça em alguns momentos, mas a gente até entende porque a lesão dele foi muito feia. É um cara que faz muita diferença no time do Galo e vai jogar contra o seu ex-time, contra a sua ex-equipe no domingo à noite, o Guilherme Arana, como eles dizem aí, um dos vingadores alvinegros. Ô Breno Galante, pra gente finalizando esse primeiro tempo do Atlético, eu só espero que a turma esteja bem, e tenha treinado bem hoje, depois da festança na celebração do aniversário do nosso querido Hulk. Pra quem não sabe, o treino estava marcado para 10 da manhã, mas foi reagendado para as 3:30 da tarde. Porque eu não sei, tá? Só sei que foi assim, viu, Breno? Tomara que não afete o desempenho dos atletas no domingo. Ô, Rafa, vamos dizer que foi uma mera coincidência?
né? Vamos fechar assim? Treino, né? Vamos deixar que fica melhor, né? Mas eu tenho certeza que a turma vai estar focada para esse jogo. Detalhe, né? Amanhã ainda tem treinamento, então tem mais um dia para poder aprimorar as coisas, para ver se tá todo mundo 100%. Eu tô de olho nessa lei do ex, hein? Arana e Fausto Vera, será? Poderia ser uma boa, hein? Aí já teria 2 golzinhos garantidos. Eu sei que não vai ser fácil, a gente sabe disso, mas vai ser um grande jogo e mais uma vez a arena vai estar lotada. Estarei lá para poder presenciar mais uma vitória do Galo. Grande abraço a todos aí, bom final de semana, até segunda. Valeu, Breno Galante, bom trabalho e bom final de semana pra você também.